Vamos dar continuidade à nossa aula, mas podemos dizer também até que é uma meditação. Podemos dizer, claro, que é uma meditação também, na matéria formidável que eu gosto demais, chamada Geografia Bíblica. E aqueles que estão me acompanhando desde a primeira aula, estamos agora nesse segundo momento. Claro que a matéria é grande, a matéria é vasta, tem muita coisa que você pode pesquisar, de materiais adicionais, outras fontes, para fazer uma convergência com aquilo que você já tem absorvido na palavra de Deus nesta matéria. E aqueles que têm o livro do IBAD, onde a gente está acompanhando essa temática, eu quero que você dê uma olhadinha depois na página de número 25 desta edição, Geografia Bíblica, do pastor João Colenda, um panorama das terras bíblicas. Na página de número 25 tem o mundo bíblico do Antigo Testamento. É um mapa. Eu quero que depois você dê uma pesquisada, você dê uma olhada, para você se situar basicamente como era a carta magna do Antigo Testamento, no que tange respeito à visão geográfica de um todo, onde você vai ver ali o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Mar Mediterrâneo, também conhecido como Mar Grande. A expressão Mar Grande que você encontra na Bíblia, nada mais, nada menos, é uma alusão direta àquilo que nós chamamos de Mar Mediterrâneo. E eu acho interessante você depois dar uma pesquisada, se debruçar um pouco mais sobre esse mapa, para tentar mentalizar basicamente aonde ficava essas regiões específicas, regiões estas que são vastamente citadas na Bíblia. Tem um material farto acerca dessas localidades, que eu acho muito importante uma pesquisa mais acurada para que você possa ter uma ampliação ampliada. E por fim a gente chega aqui no capítulo 2 do livro que eu já citei para vocês, Edições IBAD, do curso médio em Teologia, onde nós estamos aqui trazendo rápidas dissertações para vocês. A gente encontra a temática As Terras do Antigo Testamento. As Terras do Antigo Testamento. E diz assim, basicamente, a introdução do livro. O desenrolar dos acontecimentos bíblicos se dá dentro de um contexto social, político, religioso e, evidentemente, um contexto geográfico. Quanto à geografia, observamos a importância do conhecimento do ambiente onde os fatos bíblicos ocorreram, sem a qual a correta interpretação bíblica ela se torna impossível. Para vocês observarem o quanto é importante o conhecimento da geografia bíblica, porque a geografia bíblica, o ato de conhecê-la detalhadamente e como exatamente ela se torna importantíssima até como regra exegética e hermenêutica. Ou seja, sem o conhecimento da geografia bíblica, a interpretação da palavra, conforme está sendo atestado aqui por mim e evidentemente por essa matéria, a interpretação da palavra sem a geografia, ela se torna impossível. Vocês pararam para pensar? Se torna impossível a interpretação sem o conhecimento da geografia bíblica. Para os senhores terem uma ideia o quão importante é essa matéria. Até alguém pode até pensar, mas é uma matéria maçante, uma matéria dispensável. Para que é que eu quero conhecer vales, rios, relevos, montanhas, planícies? Para que eu quero conhecer isso? Ora, sem esse conhecimento, o trabalho de se interpretar a Escritura vai se tornar muito dificultoso e vai se tornar inócuo também. Então, é fundamental o conhecimento dessa matéria. E vamos citar a questão da Mesopotâmia. Por que a Mesopotâmia é importante? Porque foi lá onde tudo começou. Começou o quê? A história da civilização humana. A humanidade saiu da Mesopotâmia. Geograficamente falando, esse local chamado Mesopotâmia é de fundamental importância que você o conheça,
porque de lá saiu a humanidade, nada mais, nada menos do que isso. Simplesmente assim, a Mesopotâmia. Vamos lá. Alguns estudiosos, a partir de informações registradas no livro de Gênesis, declaram que a Mesopotâmia ela foi o berço da civilização, conforme eu já afirmei, por conta dos personagens bíblicos Adão e Eva e sua história no Jardim do Éden. O Jardim do Éden, onde começou a humanidade, onde o primeiro homem foi gerado, o Hadon de Shon, em língua hebraica, e a varoa, porque a palavra Eva, ela só é designada para a mulher depois que eles são expulsos do jardim. Mas até então, Adão e Eva, ou Adão e a varoa, tiveram a sua história inicial nessa região chamada Mesopotâmia. Então, por isso, para conhecer o contexto bíblico, principalmente dos primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos aqui dar uma olhadinha, vamos dar uma pequena estudada rapidamente, a história, a localização e outros aspectos da Mesopotâmia. Vai ser muito importante você guardar essa palavrinha Mesopotâmia. Quando se fala de civilização, quando se fala de início dela, genese dela, essa palavra Mesopotâmia, ela tem que estar 100% presente na sua mentalização e na sua mesa de estudo para poder compreender a questão geográfica desse local. Mesopotâmia, afinal, é uma região localizada no crescente fértil. Guarde bem essa palavra, crescente fértil. O que é o crescente fértil? Bom, segundo Champlin, crescente fértil, essa expressão se refere àquela região, começando pelo Golfo Pérsico e ampliando-se na direção noroeste até os vales dos rios Tigre e Eufrates, e daí continuando para oeste até a costa nordeste do mar Mediterrâneo, incluindo o vale do rio Nilo. Embora a área adjacente ao crescente fértil seja estéril, a própria nação, ou a própria região, desculpe, ela é muito fértil, o que explica o seu nome crescente fértil. Eu acho que você compreendeu exatamente o que quer dizer isso. E até aproveitando, já que essa é uma citação do Champlin, eu recomendo para vocês a Enciclopédia Bíblica de Teologia e Filosofia do Champlin, onde estas e outras informações da Mesopotâmia têm registros vastos que nos dará uma maior compreensão dessa região. Então, essa região localizada no crescente fértil, que é a Mesopotâmia, ela é cercada ao norte e ela é cercada por montanhas ao norte e desertos ao sul, elementos que não impediram ao longo da sua história as migrações de sociedades nômades para essa região. Mesopotâmia é uma palavra de origem grega e que significa terra entre rios, uma referência, evidentemente, aos rios Tigre e Eufrates. E a Mesopotâmia, vamos colocar, ela está no meio desses dois rios. Por isso, Mesopotâmia, origem grega, a palavra terra entre rios. E esses dois rios, como eu citei, ele abrange boa parte da região da Mesopotâmia. E povos como os sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus, eles foram atraídos para essa região por causa das condições favoráveis à prática da agricultura no local, porque o vale ele era muito fértil, conforme é conhecido a região de crescente fértil, a região famosíssima da Mesopotâmia. E a sociedade mesopotâmica, ela dividia-se na época em Alta Mesopotâmia, que era, digamos, a parte norte montanhosa, e a menos fértil, e Baixa e Média Mesopotâmia também, era a região do centro-sul, entre os rios Tigre e Eufrates, como já falamos, os quais foram determinantes para o desenvolvimento das primeiras civilizações.
E cada um desses povos dominou a Mesopotâmia em determinado momento, os povos que eu já citei. Assim, as sucessivas invasões não favoreceram a formação de um império duradouro. Os impérios que ali estavam, eles eram impérios, digamos, frívolos, rápidos, passageiros, por causa das inúmeras invasões que ali aconteceram por diversas vezes. Então impediu um império duradouro e unificado, por exemplo, como o Império do Egito, que durou muito tempo, foi muitos anos essa durabilidade. Na região da Mesopotâmia foi diferente por causa da questão das múltiplas invasões. Contudo, uma importante semelhança entre as sociedades mesopotâmica e egípcia é que ambas podem ser consideradas as duas primeiras áreas civilizadas a surgir em vales fluviais, o Vale do Rio Nilo, que é o Egito, e o vale entre o rio Tigre e Eufrates, que é a Mesopotâmia. Foi um longo processo que vai do surgimento de aldeias sedentárias à constituição de múltiplas cidades-estado no sul mesopotâmico, no final do 4º milênio antes da era cristã. Ou seja, estamos apresentando uma questão geográfica para você de 6.000 anos atrás, 4.000 anos antes de Cristo, fatos que se desenrolaram nessa região chamada Mesopotâmia. Na página 29, para quem tem esse livro, que eu estou trazendo essas ideias geográficas, a região da Mesopotâmia, abrangendo um pouquinho mais. Os povos que habitavam a região da Mesopotâmia eram politeístas, e a religião cultivada por eles possuíam as seguintes características. Observe, estou falando de coisa de 4.000 anos antes de Cristo. Cada cidade tinha seus deuses próprios, cada cidade tinha vários deuses, e as cidades eram estados. O deus do ar, o deus da água, o deus do arado, e uma deusa do amor, e uma deusa da procriação. Olha os deuses que se apresentavam nessas cidades-estados da Mesopotâmia. Os templos, eles eram grandes e luxuosos. Os sacrifícios eram feitos com a intenção de garantir boas colheitas. E o sacerdote, ele tinha a função como de intermediar o contato com os deuses. Observe que esse espírito ortodoxo, religioso, ele está interiorizado num homem de coisa de 6.000 anos atrás. Essa ideia de sacrifício, um Deus que tem que ser aplacado, um homem tem que fazer uma mediação entre a pretensa divindade e aqui o sacerdote, já está enraizado da humanidade desde a época da Mesopotâmia, por mais que não tivesse, digamos assim, uma regra específica e universal. Exemplo, o Deus do judaísmo, o Deus do islamismo, o Deus do cristianismo, como nós vemos hoje, numa ideia monoteísta, ali não. Ali cada um, dependendo da situação, da hora, do momento, ele tinha o seu Deus. Olha o Deus do ar aí, olha o Deus do mar, olha o Deus da procriação, olha o Deus da fertilidade, olha o Deus da agricultura. Então eles tinham também esse código, por assim dizer, de aproximação de pretensas divindades. A localização da Mesopotâmia, como já citamos, de acordo com estudiosos, ela se localiza entre os rios Tigre e Eufrates, no sudeste da Ásia. Os seus limites eram o Planalto da Anatolia, o Planalto do Irã, o Golfo Pérsico e os desertos da Síria. É aí onde está a Mesopotâmia. No mapa atual, por exemplo, essa região corresponderia, ao território do Iraque e às pequenas porções da Síria e da Turquia. Então, basicamente, você sabe, hoje, geograficamente falando, aonde surgiu a humanidade, aonde surgiu, por exemplo, o primeiro protótipo de um homem e o primeiro protótipo de uma mulher. Vamos dizer aqui de maneira muito lacônia, surgiu no Iraque. Geograficamente falando, foi no Iraque que surgiu o primeiro casal criado por Deus. A humanidade começou nessa região. Região esta, como já falamos, geograficamente falando, conhecido como região entre rios, ou seja,
a famosíssima Mesopotâmia. E em breve, vídeos sucessivos, aulas sucessivas, vamos apresentar o maior, por assim dizer, personagem que dali surgiu. Até a próxima!